Bueno, quiero mandarle un saludo muy grande a toda la torcida del Vasco. Muchas gracias por sus mensajes día a día vía redes sociales. Para mí es algo muy lindo que estoy viviendo y espero verlos pronto en el San Gennaro. Un abrazo. Boa tarde, muito boa tarde para você ligado nesse último programa do canal Atenção Vascaínos nesse ano de 2020. A gente já começa com ele. Talvez seja a maior alegria, o maior orgulho do torcedor do Vasco em 2020. Germán Ezequiel Cano, nosso artilheiro que fez 21 gols em 42 partidas vestindo a camisa do Vasco esse ano, uma média de 1 gol a cada 2 jogos com essa camisa gloriosa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Germán Cano também fez gols importantes em vitórias, classificações que renderam até boas premiações na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E ele está garantido no time para o próximo jogo, dia 7 de janeiro, 9 horas da noite, fora de casa contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro. Ainda não dá, até porque a gente não sabe quem vai ser o novo técnico do Vasco, mas a gente já projeta que Germán Cano com certeza vai ser titular nessa partida. Não dá para fazer uma projeção de equipe por conta de ainda não termos um treinador. Tem detalhes importantes. O próximo técnico do Vasco, ou até mesmo o auxiliar Alexandre Gracelli, se for comandar a equipe na próxima partida, vai poder contar com todo o elenco. Não há nenhum jogador suspenso ou machucado para essa partida contra o Atlético Goianiense até a data de hoje. Lembrando que o Vasco folga hoje e amanhã, ainda por conta da programação do ex-técnico Ricardo Sapinto. O time volta a treinar no sábado. Tomara que já com o novo treinador. Mas voltando a falar sobre o nosso artilheiro, Germán Cano, ele fala agora, nesse último programa do canal Atenção Vascaínos, sobre a sua chegada no Vasco, toda a sua recepção lá no aeroporto e também o carinho que vem recebendo do torcedor vascaíno. La verdad que la llegada para mí fue un sueño, fue algo muy lindo que muchos hinchas del Vasco me hayan recibido en el aeropuerto. Eso para mí va a quedar en el corazón y es un plus que bueno, que después lo traslado a la cancha, porque esa confianza todo delantero necesita. Así que esperemos seguir así de esta misma manera y poder ayudar al Vasco y a toda la gente a darle muchas alegrías. Tá aí esse o nosso artilheiro Germán Cano, que tem 11 gols no Campeonato Brasileiro. O Vasco, que é o 17º colocado com 28 pontos dentro da zona de rebaixamento, e vai ser fundamental uma vitória fora de casa contra o Atlético Goianiense para deixar o Z4. E agora sobre a informação de técnico. O novo técnico do Vasco, até o momento ainda não foi confirmado qual será o novo técnico do Vasco, mas há uma expectativa que nas próximas horas a diretoria do Vasco confirme o nome desse treinador. Muitos nomes vêm sendo ventilados, como Vanderlei Luxemburgo e também o uruguaio Diego Aguirre, principalmente depois da recusa de Zé Ricardo. Mas a gente vai ficar atento e de olho, e você vai ficar sabendo através das nossas redes sociais, @avascaínos. Assim que pintar o nome do Vasco, você vai ficar muito bem informado aqui pelos canais Atenção Vascaínos. Fala galera do canal, boa tarde pra vocês. Primeiro de tudo, eu tô passando aqui, olha, de roupa clara hoje pra desejar um feliz ano novo pra vocês. Espero que seja um 2021 de muitas realizações, que a gente consiga estar muito aqui juntos no canal Atenção Vascaínos, porque é sempre um prazer aparecer aqui pra vocês, seja pra falar da base, seja pra comentar os jogos do futebol profissional, mas o mais importante é aqui essa troca, essa parceria que a gente tem entre os inscritos e todo mundo que faz o canal. Então, um feliz ano novo pra todos vocês. E agora a gente fala um pouquinho mais da base do Vasco. E a minha opinião hoje, semana passada eu falei sobre a importância do título. Hoje eu vou falar, na verdade, sobre a pressão que esse título pode trazer. Porque a gente sabe que um jogo de futebol envolve duas coisas, a vitória e a derrota, principalmente uma final que não existe empate. Então eu vou falar um pouco, eu já falei sobre a vitória na semana passada, eu já vou falar um pouco sobre como a derrota não pode influenciar, na verdade, mas como a gente tem que ter cuidado para não colocar uma pressão excessiva nas costas dos meninos da colina, dos crias da base do Vasco. Então, primeiro de tudo, nesse aspecto que eu vou falar, é o seguinte: eu acho que o título é muito importante, eu acho que isso é uma coisa inegociável para todos nós. O título, se vier, é realmente muito legal, chancela um trabalho muito bem feito, que foi realizado aí principalmente pelo Carlos Brasil, que capitaneou a base do Vasco nos últimos anos. Mas eu acho que o título não é o fim, e sim o começo da história.
Eu acho que o Vasco precisa revelar jogadores, colocar jogadores na equipe profissional. E isso o Vasco ainda precisa melhorar um pouco. Colocou já muitos jogadores para disputar o Campeonato Brasileiro, mas hoje, olhando para a base do Vasco, a gente não tem certeza que tem assim um talento geracional. Alguém que do sub-20 sub, você tem a certeza que não vai render nos profissionais imediatamente. Então eu acho que a base do Vasco precisa melhorar um pouco nesse aspecto, e alguns jogadores aí precisam desse título não só para se destacar, mas eu acho como uma maneira de afirmação. Eu já citei alguns semana passada. Eu acho que o Gabriel Peck continua sendo o principal deles. É um jogador que precisa manter essa fama de decisivo, precisa manter esse jeito aí de ser o jogador que desceu dos profissionais para a base e mostra realmente ser diferente. Porque quando subiu aos profissionais ele não teve sucesso, foi muito mal na sua primeira passagem pelo profissional, mostrou ser imaturo, tomando decisões erradas, mostrou também ser um jogador fraco fisicamente. Então acho que agora, mostrando um pouco mais do futebol dele no sub-20, ele tem tudo aí para deslanchar. Claro que o título é muito importante, mas caso não venha, não dá para colocar, por exemplo, só nas costas dele essa ausência. Não dá pra gente culpar, por exemplo, o goleiro Cadu, que tá aí no primeiro ano de sub-20. Eu acho que a gente precisa ter muita calma com os meninos. O título é muito importante, vai ser um jogo transmitido em TV aberta, mas não dá pra gente achar que vai ser, assim, o mais importante do dia. Eu acho o mais importante ao final do jogo, quando acabar a Copa do Brasil Sub-20, independente se o Vasco ganhou, se o Vasco perdeu, é que a gente tenha certeza de, olhando para os jogadores da base, a gente possa falar assim, não, esse vai render, esse tem chance, esse daqui pode subir hoje para a equipe profissional do Vasco e ajudar a tirar o Vasco dessa situação difícil no Campeonato Brasileiro dos Profissionais. Para mim, esse é o maior troféu que o Vasco pode ganhar na Copa do Brasil Sub-20 nesse momento. Não adianta nada, o Vasco aí tá trocando o comando técnico, tá sem treinador nesse momento. O Alexandre Graciela, inclusive, deve ser o treinador, caso o Vasco não anuncie ninguém, no jogo contra o Atlético Goianiense. Então, por conhecer o elenco do Sub-20, eu acho que ele pode olhar aí algumas lacunas que o Vasco tem no profissional e talvez pensar alguns jogadores já para essa partida. Eu acho que o Vasco aí precisa de um fato novo, já teve com a demissão do Ricardo Sapinto, e agora vai precisar de outro fato novo, que é a entrada de novos jogadores, um sangue novo, algum jogador que o adversário, por exemplo, não conheça. O MT pode ser esse jogador, como o Thales Magno não foi ano passado. O Thales Magno no ano passado teve muito sucesso e as defesas não o conheciam. Era um jogador rápido, era um jogador liso, mas as defesas não sabiam como marcá-lo por não conhecer o jogador. O Thales chuta bem, o Thales chuta mal, o Thales é bom driblador, o Thales é rápido. Então acho que o Vasco precisa de um fato novo para surpreender os adversários. Talvez os scouts das equipes profissionais não olhem tanto sub-20, então o Vasco pode ter alguns jogadores que já estão inscritos para mudar um pouco essa situação no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Vasco precisa aí pensar da base alguns jogadores que podem sim desequilibrar, seja pelo desconhecimento dos adversários, seja também pela sua técnica apurada, porque isso vai ser muito importante. E para falar um pouco mais sobre essa possibilidade de título e também sobre essa situação de dar alegria para a torcida do Vasco nesse momento tão difícil, o técnico Diogo Siston conversa um pouco com a gente e fala sobre esse tema. A responsabilidade é sempre grande quando você está no Vasco. Para quem trabalha, né, na comissão, para os jogadores, eles têm a consciência disso, de que a responsabilidade de estar defendendo o Vasco em qualquer partida, seja qual a importância, é muito grande. E ainda mais em disputa de um título nacional. Então a gente sabe disso, a gente sabe do que representa, a gente sabe que a torcida do Vasco acompanha muito a base, a gente sabe que a torcida do Vasco deposita muitas esperanças na base, nos jogadores que sobem e que ainda vão subir, mas a gente tem que ter a consciência de que as coisas se definem dentro de campo, as coisas vão acontecer dentro de campo, e nós temos que estar muito focados para o que vai acontecer dentro de campo, e a nível de responsabilidade, não aumentar além do que já é muito grande quando se defende o Vasco, como eu disse anteriormente. Todos os jogos, responsabilidade enorme para poder representar essa camisa. E é lógico que, por não ter o jogo no final de semana do profissional, os olhos vão estar todos voltados para a nossa partida, né, no 20. Mas, volto a repetir, é uma responsabilidade que a gente tem que segurar isso até um certo ponto, para que isso não seja um impedidor, ou que seja um problema maior para que a gente possa fazer uma boa partida e ir em busca desse título. Alô, turma!
Grande abraço a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos, desse último vídeo do ano de 2020. Mas como sempre, o canal Atenção Vascaínos trazendo informação, trazendo notícias. Quem viu ontem o AVNews, não viu? Deveria curtir, mas quem viu aproveitou um ótimo papo que eu tive com o Rodrigo Caetano, gestor de futebol, diretor executivo, que já passou pelo Vasco por 2 vezes, e nós perguntamos ao Rodrigo do interesse do Vasco. Ele foi bastante claro que realmente foi procurado, mas de maneira preliminar, nada oficial, apenas oficioso, e que depois, com a contratação até de Alexandre Pássaro, que deve ser homologada no dia de amanhã, porque o Vasco tem urgência, precisa realmente logo definir a questão envolvendo seu treinador e também a questão envolvendo o novo gerente executivo, parece que a coisa esfriou. A gente sentiu claramente que o Rodrigo Caetano teria muita vontade de voltar, é torcedor do Vasco, gosta do Vasco, já passou 2 vezes aqui, teceu enormes elogios ao torcedor cruzmaltino, torceu muito e torce muito para que o Vasco tenha uma página virada de tantos anos de dificuldades, que o Vasco possa entrar na parte de cima da tabela, brigando por títulos todo ano. E o Rodrigo Caetano realmente sentiu que a vinda do Alexandre Pássaro trouxe aí um obstáculo para o possível retorno dele. O Jorge Salgado, o futuro presidente, o presidente que vai ser empossado a partir do dia 20, se nenhum outro imbróglio acontecer na questão judicial, ele já deixou claro que vai escolher a pasta do CEO, do executivo maior do futebol, mais para frente. Até se comentou no nome do Falcão, ele disse que não é o nome, apesar de respeitar e conhecer muito o Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma, que foi ídolo no Internacional e no São Paulo, e também foi treinador da seleção brasileira enquanto Jorge Salgado era diretor de seleções, mas sem o Falcão, sem o Rodrigo Caetano, fica a dúvida em relação a esse organograma que foi divulgado pela gestão Jorge Salgado para o futuro, como é que vai ficar arrumado isso. E uma outra situação que nós informamos ontem, é bom a gente esclarecer. A questão salarial, por questões de trâmites bancários, acabou não sendo resolvida ontem. Lamentável, triste, mas no início da semana as questões vão ser adiantadas e vai ser pago o salário de outubro dos jogadores que venceu em novembro e 2 atrasos daquelas situações de acordos que o clube fez com os jogadores dividindo em 12 vezes, trabalhos antigos, coisas antigas que não tinham sido pagas. Vai ficar em aberto o novembro vencido em 20 de dezembro e mais o 13º, como já também estava acontecendo para os funcionários. E aí a dúvida, quando os jogadores vão receber o novembro em dezembro e o 13º? E a mesma coisa acontecendo com os funcionários. O Vasco espera para a próxima semana definir aquela questão do Natan, lá com Boa Vista. Informação que a gente deu aqui. Essa grana do Natan, que o presidente Alexandre Campelo tentou liberar quando foi a Portugal, agora no final do ano, e não conseguiu, pode estar sendo liberada por um acordo aí entre advogados, entre clube, porque o Boa Vista tem uma questão de fair play financeiro que atrapalha fazer qualquer tipo de negociação, mas o clube que foi vendido por um milionário que comprou um time francês também está comprando o Boa Vista. Pode ser que isso seja ajustado também na semana que vem e até dia 10, que é domingo, dia 11, mais tardar 12, os funcionários vão receber. A ideia que eu tive, a informação, é dessa gestão terminar, pelo menos, se o futebol não foi legal, se a coisa não andou, pelo menos pagando os salários em dia. Entrega dia 20 para um novo presidente, dia 20 é a data que o Vasco sempre paga e antes do dia 20 todo mundo estaria em dia. Ficaria aberto o 20 de dezembro, vencido em 20 de janeiro. Mas até lá, a gestão entregaria os salários todos em dia. Vamos esperar, vamos continuar cobrando, porque realmente trabalhou, tem que receber. É isso, turma. A gente volta amanhã com o nosso especial de início de ano. Sábado tem a live, domingo tem Vasco da Gama e Bahia. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelos comentários, pelas críticas, pelos elogios. A todos vocês que curtem o nosso trabalho. É realmente um momento de alegria para todos nós. Chegar nesse ano de 2020 no final, sem ter tido nenhuma sequela em relação a esse problema sério da Covid, trabalhando, produzindo, nos reinventando e buscando sempre respeitar com muito respeito e seriedade mesmo, respeitar demais o Clube de Regatas Vasco da Gama, respeitando você, trazendo informação. Um grande abraço, fiquem com Deus. Segue o vídeo desse 31. Feliz Ano Novo, turma! Bom, amigos, estou voltando aqui para atualizar as informações, agora sobre treinador, assunto que o Emerson Rocha já falou. Bom, eu conversei agora há pouco com o Diego Aguirre, treinador uruguaio, que está no Uruguai para as festas de final de ano. Ele me confirmou que realmente houve uma sondagem. Alexandre Pássaro, que está vindo para ser o gerente de futebol do Vasco,
já trabalhou com ele no São Paulo Futebol Clube, mas Aguirre me disse que nesse momento, apesar de estar muito lisonjeado com essa lembrança, não dá. Nesse instante ele está de férias, teve uma temporada difícil, complicada, e vai definir o seu futuro mais para frente, talvez aí no transcurso do mês de janeiro. Mas tudo indica que não no Vasco da Gama. Vanderlei Luxemburgo. Ontem à noite falei com Vanderlei Luxemburgo, mas muito mais de amenidades, ele não quis abrir absolutamente nada, mas a informação realmente é que o Vasco agora deposita todas as suas baterias em Vanderlei Luxemburgo. Porque Vanderlei Luxemburgo é o treinador que ano passado fez um ótimo trabalho no Vasco. Tem aí alguns tipos de rusgas com o presidente Alexandre Campelo, com o próprio Adriano Mendes, que é o novo VP de Finanças da futura gestão, do Jorge Salgado, e nesse caso pode ser que isso venha atrapalhar, mas está se ajustando isso, mas há uma grande chance sim que Vanderlei Luxemburgo e provavelmente Antônio Carlos Melo possam estar voltando. Não é oficial ainda, não está nada definido, mas a coisa está andando para que isso possa ser definido em breve. Talvez aí já para amanhã. Então Vanderlei Luxemburgo é o nome e Diego Aguirre não vem para o Vasco da Gama. Grande abraço, segue o vídeo. Fala galera, estou passando aqui rapidamente para agradecer do fundo do meu coração, e sei que do fundo do coração do Emerson, do Flávio e do JP, pela parceria incansável, por todos os dias vocês estarem aqui com a gente, assistindo, comentando, curtindo, compartilhando. Às vezes o Vasco dá um desânimo e quando a gente se sente um pouco desanimado, são vocês que dão força pra gente continuar. A gente faz esse trabalho por vocês, a gente quer representar você, torcedor. Então a você que está com a gente desde o início e continua nesse ano atípico, a você que chegou nessa pandemia e continuou, a você que chegou hoje, ontem, a você que está todos os dias conosco aqui no canal Atenção Vascaínos. Vocês são aí nossa base. Então, muito, muito, muito obrigada pelo apoio, principalmente. Foi um ano que a gente precisou se readaptar e contar com o apoio de vocês foi essencial. Sei que desejo também, em nome de todos da Atenção Vascaínos, um 2021 excelente, que seja muito melhor do que 2020 foi, que vocês possam conquistar as coisas que vocês almejam na vida de vocês, em todos os aspectos, e principalmente para o nosso Vasco, né? Que o ano de 2021 seja diferente, que traga paz para o nosso Vasco da Gama, nosso gigante, nosso amado, que possa ser muito melhor. Então, galera, muito obrigada mais uma vez. Vocês são tudo, são nossa base. Espero que a gente possa retribuir isso para vocês de alguma forma. Um ótimo, ótimo, ótimo 2021 para vocês. E a gente se vê logo mais. Beijo grande e muito obrigada. Ah, queria agradecer também aos nossos membros, aos membros do canal Atenção Vascaínos, do Plano Alô Turma, da Atenção Vascaínos e do Abraço Gigante. Vocês que estão sempre muito pertinho da gente. A gente faz isso por vocês também. Então, muito obrigada, um feliz ano novo e até mais. Beijo grande. Atenção vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca! Casaca!